Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Rocha, eu sou professor de Biologia e a gente hoje começa aqui a falar um pouquinho sobre o sistema endócrino, que você também pode chamar de sistema hormonal. Na verdade é uma parte do nosso organismo muito importante. Falar um pouco sobre o sistema endócrino, falar, como eu disse, o que também pode ser chamado de sistema hormonal. A gente vai entender melhor o que é isso e quais são as funções, a importância desse sistema para o nosso organismo, para manter aquela condição de homeostase do nosso corpo. Vamos lembrando de alguns conceitos biológicos importantes, O conceito de homeostase, uma condição de equilíbrio de qualquer ser vivo. O sistema endócrino está diretamente relacionado a isso. E aí aqui eu coloquei para a gente começar a nossa discussão sobre o sistema endócrino, que basicamente o sistema ou aparelho, que eu também posso chamar, Fique atento a isso, sistema endócrino ou hormonal, e que eu também posso falar de aparelho. Até hoje em dia, uma nomenclatura mais utilizada, ao invés da gente falar sistema, falarmos em aparelho, beleza? E na verdade um aparelho nada mais é do que um conjunto de órgãos, de estruturas, de glândulas que realizam uma grande função vital no corpo. E o sistema endócrino ele é de enorme importância, porque juntamente, em conjunto com o sistema nervoso, eles vão manter o nosso organismo funcionando. Essa grande máquina no nosso corpo, ela funciona basicamente regulada a partir de ações promovidas pelo sistema endócrino e de ações promovidas pelo sistema nervoso. A gente vai falar ainda sobre o sistema nervoso, Um conjunto de células que por meio de impulsos nervosos, os famosos neurônios, controlam uma série de atividades do nosso corpo. A minha voz, o ato de falar, a locomoção, o batimento cardíaco, tudo isso é regulado pelo sistema nervoso. Alguns exemplos. Eu tenho várias outras ações do meu corpo que tem um outro sistema de regulação, de controle de atividades. Este é o nosso sistema endócrino. São as várias glândulas espalhadas pelo nosso corpo. Aqui a glândula tireoide, o pâncreas, a hipófise, as glândulas adrenais ou suprarrenais, testículos, ovários, alguns exemplos de glândulas que são estruturas que fazem parte do nosso sistema endócrino, que vão atuar na regulação de uma série de atividades vitais do nosso organismo. Perfeito? Desde o crescimento, a maturação sexual, a reprodução em si, o controle do nosso metabolismo, as atividades do nosso corpo, as reações químicas do nosso corpo, enfim, a regulação hídrica, a regulação do nosso ciclo biológico, a nossa fotoperiodicidade, o nosso ciclo circadiano, momentos que a gente está mais ativo ou menos ativo, tudo isso está relacionado ao sistema endócrino, a esse conjunto de glândulas que são muito importantes para o funcionamento do nosso corpo. E a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. E lembra novamente, esse link que o sistema endócrino tem, junto do sistema nervoso, controlando atividades em geral do nosso corpo, controlando o funcionamento do meu corpo. Então, basicamente, você pode me perguntar, Pedro, tal ação do meu corpo, quem que vai estar regulando? Ou seja, basicamente, ou está relacionado a respostas nervosas via sistema nervoso, ou por meio de mensageiros químicos, que são os hormônios, que estão relacionados ao nosso sistema endócrino. Beleza? Bom, ao falar de sistema endócrino, de glândula, a gente precisa retomar um assunto importante, que é quanto ao nosso epitélio glandular. Pedro, por que epitélio? Por que epitélio? Porque, na verdade, isso aqui está relacionado ao tecido epitelial. Se você relembrar a formação de uma glândula, ela se dá a partir de uma invaginação, perfeito, da camada mais externa dos folhetos embrionários, da ectoderme. Essa invaginação, o que faz com que você tenha a formação de uma glândula. Mas, professor, o que é uma glândula? Glândula é sempre algo que secreta, que vai estar secretando algum produto, alguma substância. Ok? Então, o epitélio glandular, porque tem uma formação, a partir de uma invaginação de ectoderme, onde você tem a formação de glândulas. E glândula é sempre algo que está secretando alguma coisa, algum produto, alguma substância, alguma estrutura. E aí, quando a gente pensa em glândula, nós temos três tipos. As glândulas exócrinas, e ainda aqui eu tenho três distinções que eu já lhe falo. Glândulas endócrinas e glândulas mistas, que tu também pode chamar a glândula mista de glândula anfícrina. Anfícrina é o mesmo que glândula mista. Tenho certeza que tu prefere chamar de mista, Mas também tem esse nome anfícrina, então se aparecer, tu já sabe o que é. Bom,
Pessoal, exócrina, exo, na biologia é fácil. Biologia é fácil. Biologia é você utilizar e conhecer os radicais grego e latinos que formam as palavras, né? E aqui o exo, você já sabe o que é exo. Exo significa, na verdade, externo, né? Fora. Uma glândula exócrina, que você anota aí essa informação que é importante, é aquela que produz a sua secreção para fora do corpo ou em alguma cavidade do corpo. Então peraí, tô com água na boca. Essa expressão popular, tô com água na boca, é porque você tem glândulas salivares que estão produzindo a sua saliva e, na verdade, o estímulo visual, né, ele acontece, esse estímulo visual, esse estímulo odorífero, faz com que você tenha a produção de saliva pelas glândulas salivares, que vão produzir a saliva e vão lançar aquela secreção na boca, né, que tem as enzimas digestivas, água e etc. Beleza. Mas também eu tenho as minhas glândulas sudoríparas, que estão produzindo suor, que auxilia na nossa regulação térmica, né? Nós, animais endotérmicos. E, na verdade, é uma glândula que está produzindo uma secreção para fora do corpo. Ou seja, a glândula exócrina. Aquela que produz uma secreção para fora do corpo ou em alguma cavidade do corpo. Então, peraí. Quem que produz a bile? Quem produz a bile é o fígado. O fígado tem essa porção exócrina que produz a bile e a lança diretamente na vesícula biliar, em alguma outra cavidade do corpo, beleza? Isso é glândula exócrina. E quando a gente fala em glândula exócrina, eu tenho, né, 3 tipos de glândulas exócrinas. As glândulas exócrinas ditas de holócrinas, feito. Glândulas exócrinas do tipo apócrinas, beleza? E glândulas exócrinas do tipo merócrinas, ok? São 3 tipos aí que a gente tem de glândulas exócrinas. Qual é a distinção, qual é a diferença entre elas? Atenção, vou utilizar esse espacinho aqui para a gente falar um pouco sobre o que seriam essas glândulas. Perceba, no caso de uma glândula holócrina, né, é uma glândula exócrina que a gente já sabe, aonde a sua secreção ela é para fora do corpo ou em alguma cavidade do corpo. Como glândula holócrina, a gente pode falar aí, por exemplo, das glândulas sebáceas. Glândulas que estão aqui na nossa, né, na nossa pele, um órgão do nosso corpo. E nas glândulas holócrinas, as glândulas sebáceas são um bom exemplo. Você imagina que em azul eu estou colocando a célula, né? E aí aqui a secreção da célula. Eu tenho a liberação da secreção da célula, né, já que é uma glândula. E a célula, ela acaba sendo também fruto da secreção. Ou seja, a célula ela é liberada junto da secreção. Isso é uma glândula holócrina. Quando você olha para a tua pele oleosa, esse sebo que é produzido, é uma glândula exócrina holócrina, onde a própria célula se desfaz e é liberada junto da secreção. Beleza? Perfeito. Um exemplo bacana de glândula holócrina, né? A gente pode colocar aqui as nossas glândulas sebáceas. Perfeito? As glândulas sebáceas, um exemplo aí pra gente começar a falar de sistema endócrino. Bom, podemos falar também das chamadas glândulas exócrinas apócrinas. Bom, aí eu te pergunto e você vai com certeza responder com facilidade. Por que nós somos mamíferos? Como o próprio nome já diz, a característica principal de sermos mamíferos é devido à presença de glândulas mamárias. E uma glândula mamária é também uma glândula exócrina, onde ela está liberando, né, a sua secreção, que no caso é o leite. E uma glândula apócrina, como exemplo as mamárias, né, tu percebe que ela está sendo parte da célula, parte do citoplasma da célula está sendo perdido junto da secreção. Nesse caso, eu tenho uma glândula exócrina apócrina, ou seja, um pedaço do citoplasma da célula é liberado junto da secreção. O exemplo característico disso daqui é, no caso, uma glândula mamária. Beleza ou não? Mamária. Perfeito. Temos também as glândulas exócrinas do tipo merócrinas, ou seja, essa célula aqui também é um tipo de célula glandular, que é um tipo de glândula, né, que libera a tua secreção externamente.
E aí, nesse caso, a diferença aí entre essas três é que no caso de uma glândula merócrina, a célula permanece intacta. A célula permanece intacta. Ela libera a secreção, entretanto a célula permanece intacta, sem sofrer nenhuma perda. Um exemplo característico de glândula merócrina é, por exemplo, o caso das glândulas salivares, né? Por exemplo, as parótidas, pode ser um caso, né? A glândula salivar parótida, que você sabe que, infelizmente, ela pode até ser, né, sofrer uma infecção pelo vírus da cachumba, que eu também chamo de parotidite viral. Beleza. Então, tá ali essa representação aqui para que tu, né, não esqueça, holócrina, apócrina e merócrina, que são tipos de glândulas exócrinas. Perfeito. Mas eu estou falando de sistema endócrino. E a relação com o sistema endócrino é porque é constituída por glândulas endócrinas. E toda glândula endócrina é aquela que produz uma secreção. E essa secreção eu chamo de hormônio. Tá? E esse hormônio ele vai ser lançado diretamente na corrente sanguínea. Ok? Glândula endócrina é aquela que produz uma secreção. E essa secreção ela é lançada diretamente na corrente sanguínea, glândulas endócrinas, certo? Beleza. E o que seria então uma glândula anfícrina ou mista? Ou seja, tranquilo, é aquela que possui tanto uma porção endócrina quanto uma porção exócrina, tá? Um exemplo característico, né, dessas glândulas mistas, a gente pode colocar a principal glândula mista do corpo, né, é no caso aí o pâncreas. O pâncreas. Pedro, como assim o pâncreas? O pâncreas ele tem a sua porção exócrina, o que nós chamamos de ácidos pancreáticos. Os ácidos pancreáticos vão produzir todas as enzimas do chamado suco pancreático. Quais? Tripsina, quimiotripsina, lipase, amilase, dipeptidase e por aí vai. Né? Enzimas que são lançadas aonde? Lá no duodeno, naquela porção do intestino. Ah, por isso que é a porção exócrina. Entretanto, o pâncreas tem alguns conjuntos celulares que a gente fala lá das ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas, onde eu tenho as células beta, onde eu tenho as células alfa e as células delta. Células alfa relacionadas à produção do hormônio glucagon, lançado no sangue. Células beta relacionadas à produção do hormônio insulina, lançado no sangue. Células delta relacionadas à produção da somatostatina, outro hormônio que também é lançado no sangue. Além das chamadas células PP, que produzem, ou células F, né, o chamado polipeptídeo pancreático. Sempre substâncias que são lançadas no sangue. Perfeito? E por isso uma porção endócrina. O pâncreas é um excelente exemplo de glândula anfícrina ou mista, já que tem tanto uma porção endócrina quanto uma porção exócrina. Tá ou não? Podemos pensar em outros. Pensa comigo, será que o homem, eu posso olhar o testículo como uma glândula mista? O que o testículo produz? O testículo produz espermatozoide. O espermatozoide que é produzido vai para o epidídimo para amadurecer e depois vai ser liberado para o meio externo. O testículo também produz testosterona, que é o hormônio sexual masculino lançado no sangue. Ou seja, duas porções, endócrina e exócrina, eu entendo como uma estrutura mista. Perfeito? Beleza. Agora que a gente já relembrou um pouco sobre essa questão do epitélio glandular, vamos falar com mais carinho, né, das glândulas endócrinas. Glândulas endócrinas que são responsáveis pela produção destes mensageiros químicos. É um mensageiro químico lançado, liberado no sangue. Mensageiro químico liberado na corrente sanguínea. Perfeito. O mensageiro químico liberado no sangue, que são os hormônios. Perfeito? Beleza. Ok, esses são os hormônios, que é exatamente essa secreção, galera, é exatamente essa secreção produzida pelas nossas glândulas endócrinas. Vou apagar aqui, porque eu sei que você já anotou essa informação importante para a gente, né, ganhar esse espaço. O hormônio é esse mensageiro químico, uma substância de caráter químico, já a gente fala um pouco mais sobre a constituição química, bioquímica desse hormônio, tá? E o que é interessante é que eles têm uma ação muito específica. Ação específica porque ele age em células-alvo do nosso corpo. Ação específica porque quando liberados no sangue, eles vão chegar em apenas alguns tipos de células, onde vão desencadear a sua ação. Porque você pensa comigo, se eu tenho uma substância que está no sangue, ela vai chegar, ela pode chegar em qualquer parte do meu corpo,
Porque são nessas partes que a gente está, né, a corrente sanguínea, tá aí a importância dessa estrutura do meu corpo, do sangue, um tecido muito importante que está levando, distribuindo substâncias ao corpo. E na verdade o hormônio que é lançado no sangue, já que é produzido na glândula endócrina, esse hormônio ele pode atuar em qualquer célula, mas ele age em células-alvo. Por que em células-alvo? Porque células-alvo vão ter receptores específicos para tais hormônios. Vão ter alguns receptores específicos. Então vamos entender um pouco mais, né, com esse esquema aqui. Tu imagina que aqui eu tenha, por exemplo, uma célula endócrina. Uma célula endócrina, né, uma glândula na real, uma glândula endócrina. A célula dessa glândula endócrina. E aqui nós temos uma célula-alvo qualquer. Perfeito? Uma célula-alvo. Ou seja, pensa comigo, jovem. Esse hormônio, a ação hormonal, ela está relacionada à liberação desses hormônios pela célula glandular, lançado no sangue, chegou na corrente sanguínea e vai atingir alguma célula-alvo. E aí sim você vai ter, né, na célula-alvo uma série de ações que vão acontecer. Então, atenção. Olha só. Eu tenho aqui minha célula endócrina e aqui nós temos um determinado vaso sanguíneo. Perfeito? Temos um vaso sanguíneo aqui em questão. O que acontece é que essa célula endócrina vai produzir essa secreção que vai ser liberada. É claro que a gente tem algumas especificidades que ainda serão faladas, mas essa substância aqui em questão, ou seja, esse hormônio que está sendo liberado pela nossa glândula endócrina, perfeito? Este mensageiro químico é liberado e é lançado na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, esse hormônio, perfeito, vai ser transportado até que esse hormônio chegue próximo a essa célula-alvo, aonde esse hormônio vai ser liberado e vai entrar em contato com essa célula-alvo, né? Célula-alvo é esta que vai conter esses receptores específicos. Esses receptores podem estar na membrana, esses receptores podem estar no citoplasma ou podem estar no núcleo da célula e esse hormônio vai desencadear algum tipo de ação, tá bem? Ou seja, sempre dessa forma, um hormônio que é liberado pela célula endócrina chega no sangue e atinge a célula-alvo. Mas professor, o que de fato esse hormônio vai fazer na célula-alvo? Tá aqui, na célula-alvo. Bom, o que o hormônio pode fazer? Primeiro, ele pode induzir a atividade enzimática. Ou seja, ele está relacionado à ação enzimática, à ação de enzimas. Pedro, eu esqueci o que é uma enzima, me relembra, claro? Enzimas são tipos especiais de proteínas. São catalisadores biológicos, aceleram, otimizam reações. Às vezes uma enzima, para estar ativa, ela depende de um hormônio. O hormônio que vai estar induzindo essa atividade. O hormônio que vai estar induzindo, perfeito, a atividade daquela enzima que pode ser muito importante, que pode ser não, que vai ser muito importante para a célula. Isso é um ponto. Esse hormônio também na célula-alvo, ele pode, por exemplo, alterar, enfim, está relacionado à permeabilidade da membrana. Alteram a permeabilidade da membrana. Como assim? Como assim? Você conhece o indivíduo que tem um distúrbio metabólico, onde ele está sempre com um quadro constante de hiperglicemia. Hiperglicemia, biologia é fácil. Hiper, alta, glice, açúcar, mia, sangue. Alta concentração de açúcar na corrente sanguínea. Esse cara é o que você conhece como indivíduo que tem diabetes. Por quê? Porque a insulina é um tipo de hormônio que altera a permeabilidade da membrana. A insulina, ela abre a porta para que a glicose entre na célula. Entretanto, se o cara, que é diabetes, tem algum problema quanto à ação da insulina, o que vai acontecer é que, na verdade, a glicose não vai entrar na célula, vai se acumular no sangue, hiperglicemia. Tá aí a ação de hormônio, que a gente ainda vai falar com mais carinho, com mais foco aí, tá? Beleza, induz a atividade enzimática, altera a permeabilidade da membrana, ou também podem atuam na expressão gênica. Atuam na expressão gênica. O que é expressão gênica? Lembra de novo. A gente sabe, lembra aqui de novo o que é expressão gênica. Lembra de novo. Eu sei que o DNA consegue se autoduplicar, a informação que está no DNA é transcrita para um RNA mensageiro e aqui forma-se uma proteína. Os hormônios, eles podem exatamente estar induzindo esse processo.
Ou seja, para que você tenha alguma resposta celular a partir da expressão gênica, tá certo? São as principais vias de ação de hormônio. Ou altera a permeabilidade, deixam que alguns compostos entrem ou fiquem retidos na célula, ou vão induzir a expressão gênica, por exemplo, a síntese de mais proteína, a síntese de proteínas específicas, ou então podem estar relacionados à atividade enzimática. Estas são as principais vias de ação dos hormônios. Beleza? Tá certo até aqui? Vamos dar continuidade. Na verdade, a gente viu o mecanismo de ação hormonal, como é que eles podem atuar, né, no organismo. E aí uma coisa muito importante, até para a gente visualizar melhor a ação dos hormônios no organismo, é falar um pouco sobre os tipos de hormônios, como que eles são classificados. E aí a gente fala em hormônios proteicos, ou a gente também pode chamar de peptídicos, hormônios lipídicos e hormônios derivados de aminas. São os 3 tipos de hormônios, isso está quanto à classificação bioquímica desses hormônios, tá? O hormônio proteico, naturalmente, que ele é feito, constituído a partir de proteínas, cadeias proteicas que, na verdade, constituem esse tipo de hormônio. O hormônio ele pode ser lipídico, ou seja, ele ser de lipídio, tá certo? Ou o hormônio pode ser um derivado de amina. É claro que a gente vai falar melhor sobre como é o mecanismo de ação desses caras, como é que eles são transportados e assim por diante, beleza? Primeiro, os hormônios proteicos. Pessoal, é um hormônio proteico e, curiosamente, esse cara é um hormônio hidrossolúvel. É um hormônio hidrossolúvel. E aí eu preciso que você se lembre do seguinte fato. A membrana plasmática, e aqui na verdade eu coloquei um exemplo para a gente entender melhor isso. Temos aqui a membrana plasmática, hein? A membrana plasmática de uma célula. Apenas para a gente ver, né, no caso, entender como é que isso vai funcionar. Isso aqui é a membrana plasmática lá da célula-alvo que o hormônio vai atuar. E aqui nós temos a carioteca. A carioteca, ou seja, a membrana nuclear. Perfeito? E aí, perceba que aqui em azul que eu representei, são essas moléculas que estão fazendo alusão exatamente aos receptores. Ok? Estão representando aí os receptores hormonais. Moléculas que vão entender o que esse hormônio está dizendo, vão entender, vão compreender a presença desse hormônio e aí a partir disso teremos uma resposta celular. E perceba que eu tenho receptores que estão na membrana plasmática, receptores que estão aqui no citoplasma da célula, perfeito? Então no citoplasma da célula, lembrando aqui, né, nesse caso, uma célula eucariótica naturalmente, uma célula pode ser a nossa célula, né, citoplasma, e aqui a carioteca, receptores que podem estar também, beleza, lá no interior do núcleo, tá certo? Bom, os hormônios proteicos são hidrossolúveis, e o fato deles serem hidrossolúveis cria uma limitação à entrada desses hormônios por meio daquela bicamada fosfolipídica. Se a gente representasse, peraí, ficou tudo bem, segura a emoção, se assustou aí em casa, calma, não foi nada. Se a gente representasse melhor aqui, tá? Lembra que a nossa bicamada... Tá violenta. Lembra que a nossa bicamada fosfolipídica, né? Nós temos lá aqueles tais fosfolipídios, um grupamento aí com aquela cabeça de fosfato que é hidrofílica, e a cauda, ok, de lipídio, de gordura. Né? Eu não representei aqui, mas a gente sabe que as membranas celulares têm esta constituição. E aí isso vai ser naturalmente, jovem, né? Isso aqui ao longo de toda a membrana, uma limitação para uma substância que é hidrossolúvel. E o fato de ser hidrossolúvel faz com que ela não consiga atravessar a membrana plasmática. Não atravessa a membrana plasmática. Perfeito? Não atravessa. E o fato de não atravessar a membrana plasmática faz com que esses caras tenham, os hormônios proteicos, tenham receptores, e os receptores estarão no citoplasma, os receptores estarão na própria membrana. Já que esse cara não consegue atravessar a membrana plasmática, os receptores eles estão na membrana. Ele é um hormônio proteico que não tem afinidade com esse fosfolipídio. Então esse hormônio proteico, que eu vou representar aqui com um quadrado só para tu entender, perfeito? Esse hormônio proteico ele chega aqui nesses receptores que estão na membrana. Esse hormônio proteico que chega no receptor na membrana, naturalmente esse receptor vai ter uma resposta celular, como a gente falou, alterando a permeabilidade, induzindo a expressão gênica, enfim, alterando, fazendo com que você tenha uma ação enzimática.
A partir da presença desse hormônio proteico, que é hidrossolúvel, perfeito, ele é hidrossolúvel, e por conta disso, pelo fato de ser hidrossolúvel, ele não consegue ultrapassar a bicamada fosfolipídica. Então, naturalmente, os receptores estarão na membrana plasmática, tá certo? Então aqui esse nosso hormônio proteico fazendo esse esquema, e aqui a gente vai ter uma resposta celular diferente de acordo com a ação hormonal. Beleza ou não? Perfeito. E aí é o seguinte, ele é um hormônio proteico e é uma molécula que ao mesmo tempo lá na glândula não consegue sair da glândula, já que ele é um hormônio proteico, então ele não tem essa afinidade com a membrana da célula glandular. Então, eles são liberados, tá? O hormônio proteico, ele é liberado por vesículas, né? Vesículas que se formam naquele tipo de transporte que a gente chama de exocitose. Galera, então duas coisas relacionadas, né, a essa hidrossolubilidade e ao mesmo tempo aquela, né, lipofobicidade. Um hormônio proteico, ele é lipofóbico, não se combina com uma substância lipídica. Então ele não ultrapassa a membrana fosfolipídica. Não ultrapassa nem para entrar na célula-alvo, nem quando ele é produzido na célula glandular. Então ele é produzido e liberado em vesículas por meio de exocitose, onde a partir daí você vai ter o seu transporte. Tá ou não tá? Como exemplo de hormônio proteico, a gente pode falar da insulina, do glucagon, alguns exemplos de hormônios proteicos que a gente vai falar com mais detalhe, tá? Beleza. O que é um hormônio lipídico? Se ele é lipídico, ele é um hormônio, obviamente, lipossolúvel. Um hormônio lipídico. Se ele é lipossolúvel, perfeito, tranquilo. Ele consegue com tranquilidade atravessar a membrana plasmática. Atenção. Vou representar aqui esse hormônio lipídico com essa bolinha, com esse círculo. Mostrando para ti que o meu hormônio lipídico, ele consegue facilmente, tá aqui ó, ele consegue facilmente atravessar a bicamada fosfolipídica e ele chega nos receptores que estão no citoplasma. Um hormônio lipídico, ele tem os seus receptores no citoplasma. Diferente de um hormônio proteico que o receptor está na membrana, um hormônio lipídico tem o receptor diretamente no citoplasma da célula. E, de novo, esse hormônio lipídico no citoplasma, ele vai estar induzindo uma resposta celular, tá? Seja a ação enzimática, seja a expressão gênica, enfim, assim por diante. Tá bem? Mas, professor, todo hormônio é lançado no sangue. E o sangue, ele é constituído, basicamente, né, de água. E se o hormônio, ele é lipossolúvel, ele é hidrofóbico, não se combina com a água. Como, então, ele seria transportado no sangue, já que ele não tem afinidade com a água? Aí que tá. Já que ele é hidrofóbico, é necessário a presença de proteínas carreadoras. Proteínas que vão estar transportando, proteínas que vão estar guiando esse hormônio lipídico até a célula-alvo. Perfeito? São essas tais proteínas carreadoras. Isso acontece, gente, pelo fato do hormônio ser lipídico, ser hidrofóbico, e por isso ele precisa de proteínas que vão estar transportando ele até a célula-alvo. Tá? E o receptor, como a gente já falou, já que ele ultrapassa a bicamada fosfolipídica, é de acordo aí com o receptor que está no citoplasma e que vai estar gerando essa resposta celular. Exemplo de hormônio lipídico, a testosterona. VOF. Um indivíduo pode, por exemplo, ter parte dos seus caracteres secundários, entre aspas, comprometidos, devido a uma dieta restritiva sem lipídio. Como assim? A falta de lipídio, de gordura no alimento, pode fazer com que eu fique, sei lá, estéril? Pois é, faz sentido, sim. Já que o que permite esses caracteres sexuais é a presença do hormônio sexual testosterona. Se eu não tenho matéria-prima, lipídio, para produzir esse hormônio, naturalmente a produção desse hormônio vai ser baixa. E as ações que esse hormônio desencadeia também serão comprometidas. Beleza? Por exemplo, um exemplo aí de hormônio lipídico. E eu tenho hormônios derivados de aminas, que são, na verdade, derivados de aminoácidos. Por exemplo, derivados do aminoácido tirosina. Esses hormônios, pessoal, podem ser tanto hidrossolúveis como podem ser lipossolúveis.
E aí aquela velha história, né? Se ele for hidrossolúvel, como o caso de hormônio proteico, não atravessa a membrana plasmática, tem dificuldades. Né? Se é lipossolúvel, atravessa com facilidade, vai depender do tipo de hormônio derivado de amina. E o que é curioso, e aí a gente separa, é que os receptores de hormônio derivado de amina, esse receptor, ele está no núcleo. Então esse hormônio derivado de amina, que eu vou agora representar com um triângulozinho aqui para tu entender, tá? Esse hormônio derivado de amina, que é o terceiro tipo de hormônio que a gente está vendo aqui, tá bem? Esse hormônio que é liberado pela glândula endócrina, como é o caso, por exemplo, do hormônio T3 e T4, triodotironina e a tiroxina, produzidos pela glândula tireoide, que atua no nosso metabolismo. Esses hormônios T3 e T4, eles vão, atenção, atravessar a membrana, olha que viagem, atravessam a carioteca e chegam num receptor, galera, que está lá no núcleo. Esse receptor que está no núcleo vai induzir a resposta celular. Por exemplo, a resposta celular em questão que ele pode induzir é a expressão gênica. Ou seja, ele pode estar diretamente aqui, galera, induzindo, estimulando a expressão gênica. Como assim? Como assim induz a expressão gênica? Esse DNA que vai ser transcrito numa fita de RNA mensageiro e que posteriormente vai estar relacionado à produção de uma molécula importantíssima relacionada a N diferentes ações celulares, que é, por exemplo, uma proteína. Quem pode estar fazendo isso, né, também é esse hormônio dito de hormônio amina, que tem o seu receptor lá no núcleo. Perfeito? Revisando então. Proteico, receptor na membrana, afinal ele é hidrossolúvel, vai gerar uma resposta celular, liberado por vesículas, já que ele, pela mesma maneira, né, não ultrapassa a membrana fosfolipídica. Hormônio lipídico, lipossolúvel, atravessa facilmente a membrana plasmática. O receptor deles está no citoplasma, tá? E, pelo fato de ser lipossolúvel, necessita de proteínas que vão estar carreando este hormônio. O hormônio derivado de amina pode ser hidro ou pode ser lipossolúvel. E o receptor dele está lá no interior do núcleo. Estão normalmente induzindo aqui a expressão gênica. Perfeito? Isso é o que a gente precisa saber em geral sobre os hormônios. A ação hormonal, os tipos de hormônios e, de fato, o que é esse mensageiro químico essencial, importantíssimo para a célula, para o funcionamento do nosso organismo. Beleza? Nas próximas aulas, o que falaremos é sobre a ação de cada glândula endócrina e os hormônios que ela produz. E o que isso faz no meu corpo? A tireoide produzindo o T3, o T4, a calcitonina, a paratireoide produzindo o paratormônio, a hipófise, né, produzindo os hormônios tróficos, o hipotálamo que produz o ADH, ocitocina, o pâncreas, insulina, glucagon, somatostatina, né, o rim produzindo a renina, o fígado, angiotensinogênio, as adrenais produzindo adrenalina, produzindo cortisol, aldosterona e assim por diante. Beleza? Espero que essa introdução tenha ficado clara para ti, tá bem? Forte abraço.